Às vezes, a gente acredita que para trabalhar com envelhecimento, a gente precisa aprender a falar. Mas, com o tempo, eu descobri que o mais importante é aprender a escutar. Nenhuma faculdade, nenhum livro, nenhum artigo científico consegue substituir aquilo que uma pessoa compartilha quando conta a sua própria história. E hoje eu quero compartilhar aqui com você algumas das coisas mais importantes que eu aprendi ouvindo das pessoas idosas. E talvez a maior delas seja esta: as pessoas não sonham com uma casa segura. Elas sonham em continuar vivendo a própria vida. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando eu comecei a trabalhar com design de interiores, eu achava que o meu papel era encontrar soluções para os espaços. Mas hoje, depois de várias consultorias, projetos e diálogos, eu aprendi que o grande papel é fazer perguntas. Ouvir e fazer perguntas, né? Porque é importante escutar também. No meu processo de entrevista com o cliente, tem perguntas bem simples, mas que já trazem ali informações muito preciosas. Como, por exemplo, como você vive? O que é importante para você? O que você não gostaria de perder? O que você definitivamente não gosta? Essa daqui eu adoro, porque as pessoas têm maior facilidade em dizer o que elas não gostam. E aí, para um projeto, para uma consultoria, é meio caminho andado. Então ajuda muito essa pergunta. Entre muitas outras perguntas, né? Que eu tô sintetizando. Mas as respostas dessas simples perguntas direcionam o projeto e vai fazendo com que ele vai fazendo ainda mais sentido, porque o protagonista é a pessoa. Eu falei sobre uma cliente que ela não queria abrir mão de uma banheira que ela tinha no quarto dela. Comentei sobre ela em outro vídeo, mas aqui eu vou contextualizar e trazer informações sobre esse projeto, porque foi riquíssimo a troca que a gente teve. E eu precisava entender a importância daquela banheira, o significado daquela banheira. Por que que ela não queria abrir mão? Diante dessas questões, antes, né, de tomar qualquer decisão se a banheira ia continuar ou não no projeto, eu precisava entender algumas questões, algumas situações em relação a ela, a essa cliente em específico. Né? Como, por exemplo, qual que era a capacidade funcional dela? Ela possuía alguma limitação física? Como que era o equilíbrio dela? Ela morava sozinha? Existia algum histórico de quedas? Então, a gente foi fazendo uma investigação aqui em relação ao físico dela, né? E entendendo também qual que era a motivação dela querer aquela banheira. Então, a gente precisava compreender muitas questões, muitos fatores, então a gente teve vários diálogos, né? Foram várias conversas bem profundas. Então, quando a gente quando eu comecei aqui, porque foi uma entrevista inicial, e quando ela falou que não queria abrir mão daquela banheira, e aquilo realmente me preocupava, porque a gente sabe que o banheiro acontece muitos acidentes, né? Inclusive tem várias pesquisas, vários estudos que falam sobre isso, que trazem esses dados de que os maiores índices de acidentes acontecem dentro de banheiros ou em cozinhas. Então ali existia uma preocupação muito grande. E do meu lado,
eu mostrava os prós e os contras, né, da escolha dessa banheira. E aí, quando eu digo todos, são todos mesmo, né? Então a gente foi fazendo uma busca bem profunda, porque a gente tende a olhar, né, a banheira ali, o banheiro pronto. A banheira tá lá bonita, cheia de espuma, coisa mais linda. Mas a gente precisa entender todo o processo, todo o mecanismo que funciona, né, para colocar aquela banheira ali. É importante pensar em todo o processo que acontece antes, durante e depois, né, desse processo de entrar e sair da banheira. Então, para entrar na banheira, como que funciona? Ela precisaria apoiar uma das pernas, fazer a transferência do peso do corpo, colocar a outra perna, né, encontrar ali um ponto de apoio seguro para fazer essa transferência, para fazer esse movimento, e aí depois sentar-se na banheira. Liga, né, deixa a água lá, então tem todo o processo aí. Mas o movimento do corpo, então é esse movimento que precisa ser feito. E ele parece ser muito simples, né, mas envolve equilíbrio, força muscular, mobilidade e também coordenação motora, né? Você precisa ter tudo isso e muito mais, né? E aí depois vem o momento do banho, né? De relaxamento. Relaxar é maravilhoso, é um momento muito agradável, muito gostoso, mas também significa permanecer mais tempo ali naquela posição. Quando chega a hora de sair da banheira, quais são, né, os desafios? Se levantar, apoiar a mão, né, para fazer esse movimento de colocar a perna para fora, se apoiar, colocar a outra perna, estar ali em pé. E aí, permanecer em pé com o corpo molhado. Então você entra seca e sai molhado. E mais uma vez, esse movimento pode parecer muito simples, mas ele exige muito esforço físico. Então, eles são simples do ponto de vista funcional, né, dos movimentos, mas exige muito esforço do organismo. São vários sistemas juntos se integrando e fazendo aqueles movimentos acontecerem. Outro ponto que a gente levou em consideração também foi a questão da segurança em relação à permanência dela dentro da banheira. Talvez poucas pessoas saibam disso, mas muitas pessoas idosas apresentam riscos aumentados para acidentes relacionados ao afogamento. Inclusive, eu trago essa informação aqui porque quando existem quedas, tonturas, algumas doenças crônicas ou uso de medicamentos que podem alterar o equilíbrio, a pressão arterial, o estado de alerta ou a capacidade motora, esse risco de afogamento, ele aumenta significativamente. Então, não era apenas a questão de entrar e sair da banheira, dessa parte funcional. Existia também essas questões, né? Então, é importante aqui compreender a saúde da pessoa como um todo. E percebe que nesse momento eu deixei de olhar para a banheira, eu comecei a olhar para a pessoa que ia usar aquele espaço. Um bom projeto não começa escolhendo um produto, ele começa compreendendo a pessoa que vai utilizar aquele produto. E isso é muito importante. A gente precisa fazer essa distinção, mas também precisa fazer essa integração para que esse projeto fique coerente. E aí, né, depois desses detalhes veio também outros questionamentos, né? Se ela conseguiria entrar e sair da banheira com autonomia, qual seria o tipo mais adequado dessa banheira,
se existia um espaço para uma transferência segura, né, para ela entrar e sair da banheira com segurança, se seria necessário um banco de apoio, uma barra de apoio, um alarme de emergência. Então, vários detalhes, né? E aí começou o processo de investigação e de avaliação como um todo, né? Esse aqui foi um contexto bem resumido de como foi esse processo do meu lado. Então, foi o embasamento que eu fui trazendo para a cliente para que ela tivesse consciência daquilo que ela estava escolhendo. Mas do lado dela, ela também tinha os contra-argumentos e eram válidos. E eu vou contextualizar aqui também, porque foi muito significativo e muito importante para o desfecho todo desse projeto. Então, ali, né, ela comentava comigo várias coisas e eu consegui entender que aquela banheira, ela não era um capricho, era um sonho dela, era uma vontade que ela tinha, né? Inclusive, já existia uma banheira, mas ela estava estragada, então estava desativada, ela não conseguia utilizar. E ela acabava usando apenas como chuveiro, porque era uma banheira retangular e aí o chuveiro, né, a ducha era dentro. Então ela tinha que fazer esse movimento para entrar e sair para tomar banho. Então ela já estava acostumada a fazer esse movimento. Então, essa banheira ali naquele espaço alimentava esse sonho dentro dela também. E ela estava ali esperando o momento para finalmente acontecer, né? Fazer uma reforma, um quebra-quebra para acontecer esse sonho, né? Para efetivar esse sonho. Mas além desses detalhes aqui, teve algumas questões que me chamou muito a atenção, porque a escolha de manter essa banheira, né? Na verdade, ela ia substituir, ela ia fazer a reforma como um todo no banheiro, mas ela gostaria de ter a banheira funcionando. Não era, como eu falei, não era um capricho, era realmente um desejo dela, era um sonho que ela tinha, mas também ia de encontro com a cultura dela. E ela me contou, né, que no Japão é muito comum essa prática de um banho, né, imerso ali e relaxante. O banho propriamente, ele vai muito além da higiene pessoal, né? Então, como ela falava, era um ritual diário de relaxamento, de contemplação, de bem-estar, era um momento ali, né, super intimista, de pausa e de cuidar mesmo, né, do corpo e da mente. Foi exatamente nesse momento que eu comecei a perceber que não era sobre a banheira, né? Além desse desejo, desse sonho, dessa vontade antigo já, também existia essa parte cultural que é muito forte. Então, ali eu fui compreendendo que era muito significativo aquilo ali para ela. Então, a pergunta, né, no meu caso, deixou de ser como tirar a banheira e passou a ser como tornar esse momento o mais seguro possível. Então percebe a diferença? É muito mais profundo, é muito mais significativo, por isso que é importante a gente ir investigando, né? O processo do meu trabalho, ele é muito profundo e muito complexo também. Tem muitos desafios, mas depois, né, de muito diálogo, de observação, de investigação e avaliação, né, a gente chegou à conclusão de manter a banheira e darmos continuidade ao projeto. Mas essa escolha, ela não foi de forma impulsiva. Ela aconteceu porque nós fomos analisando a pessoa, a rotina, o significado daquela experiência como um todo e os riscos que estavam envolvidos também. E a partir daí, o desafio passou a ser outro. Como transformar aquele desejo em uma experiência possível
consciente e mais segura. Cada detalhe do ambiente precisou ser pensado estrategicamente. E aí nós avaliamos o formato da banheira, a altura das bordas, a profundidade, opção com assento, né, para ter maior segurança, o espaço disponível para entrar e sair, né, para fazer essa transferência e a possibilidade, né, de fazer esse movimento com mais estabilidade. Além dessa questão da banheira, dos detalhes dessa peça, a gente também pensou em um banco de apoio para ela entrar e sair com mais segurança, né, e com menos esforço, além de poder auxiliar no banho também. Então, caso ela quisesse, ela poderia sentar nesse banco, né, transferir ali as pernas para dentro da banheira, mas de forma sentada, já possibilitaria maior segurança para fazer esse movimento. As barras de apoio, né, não poderiam faltar, obviamente. Elas também não poderiam ser instaladas de qualquer maneira, precisariam ser instaladas, né, de forma bem estratégica, né, para entrar, para sair também, para servir de apoio, além do banco. O revestimento escolhido com maior aderência, sempre falo sobre a questão do coeficiente de atrito. Nesse caso é importante a gente pensar, porque não é somente no piso e nas paredes, mas também nas bordas dessa banheira, né? Porque quando a gente fala de uma área molhada e de uma pessoa que está fazendo esses movimentos, né, de entrar e sair da banheira de forma, né, que entra seco e sai molhada, a gente precisa pensar também nesses detalhes, né, sobre essa questão da transferência de dentro de um ambiente naturalmente escorregadio. Então, esse detalhe do coeficiente de atrito faz realmente muita diferença. E a questão da iluminação também precisava ser uniforme e suficiente para cada espaço, né? Então a gente integrou uma iluminação próxima à banheira, no box, né? Nas partes ali da área seca também, no armário, no espelho, enfim, a gente colocou uma iluminação difusa, né, para não gerar ofuscamento, e com o projeto luminotécnico, né, que é algo que a gente faz também, justamente para a gente entender quanto de luz aquele ambiente vai precisar para clarear o suficiente, né, para que seja adequado para a pessoa fazer os movimentos ali, não se perder, enfim. Então, a iluminação, como eu falei, precisava ser uniforme e suficiente para facilitar as percepções dos limites da banheira, dos apoios e da circulação, evitando áreas muito escuras, sombras excessivas e ofuscamento. E aí pensamos também num dispositivo de emergência instalado, né, no local acessível, que é um alarme de emergência. Caso ela sofra alguma queda, aquele alarme está ali. Então, é um apoio também, né? Caso ela precise pedir ajuda. Então, esse aqui, né, foi um resumão dos pontos principais, dos tópicos principais. Existem muitos detalhes nesse projeto, mas o que eu gostaria de deixar aqui claro, né, que não é apenas sobre escolher uma banheira bonita, é sobre compreender toda a sequência de atividades que vai ser realizada naquele espaço através daquele objeto. Foi um projeto pensado quase movimento por movimento. Então foi muito significativo. Não para eliminar qualquer possibilidade de risco, mas para reduzir riscos evitáveis. Oferecer apoios e criar condições para que aquelas escolhas pudessem ser realizadas com mais conforto, autonomia, segurança e consciência. E esse projeto em especial me fez entender uma coisa muito importante. Eu não posso
privar uma pessoa de viver. Inclusive, existe um conceito que fala sobre dignidade de risco. E eu trouxe ele aqui para contextualizar um pouquinho sobre isso. Resumidamente, parte do princípio de que toda pessoa tem o direito de assumir riscos razoáveis ao fazer suas próprias escolhas. Proteger uma pessoa não significa eliminar todos os riscos da vida, porque isso pode significar retirar autonomia, dignidade e liberdade. E honestamente falando, dificilmente a gente vai conseguir, né, eliminar todos esses riscos. Então, o meu papel não é decidir por ela ou por qualquer outro cliente. O meu papel é ajudá-la a escolher com consciência. E existe uma diferença muito grande entre proteger alguém e retirar o direito dessa pessoa de viver e decidir as suas próprias escolhas. E é por isso que eu acredito que um bom projeto não é sobre escolher uma banheira, nem definindo a cor de um piso ou escolhendo barras de apoio. Ele começa entendendo quem aquela pessoa é. Porque quando entendemos sobre a pessoa, o ambiente ele deixa de ser um conjunto de paredes e ele passa a ser uma extensão da sua própria história. E de uma forma geral, eu acho que o maior dos aprendizados que os meus clientes me deram, né, até aqui, foi justamente esse. Nós não envelhecemos para deixar de viver, nós envelhecemos para continuar vivendo, só que muitas vezes de formas diferentes. E se o ambiente puder acompanhar esse processo de envelhecimento com respeito, dignidade, acolhimento, então o design cumpriu o seu verdadeiro papel.